Olá, bem-vindo ao canal História e Imagens. Aqui a gente vai falar de história através das imagens, que as imagens contam muita coisa, né? Uma imagem vale até mais que 1000 palavras. E hoje eu vou contar uma história sobre bruxas. Mas não é aquelas bruxas que a gente está acostumado a ver e conhecer e ler desde que a gente era criança. Aquela bruxa que voa na sua vassoura durante a noite, tem aquela vestimenta toda preta, com aquele narizão compridão. Não é esse tipo de bruxa. Aqui foi um apelido que deram a um regimento de mulheres, tá? E geralmente a gente, quando fala mulheres na guerra, geralmente a gente vê mulheres quando vai para a guerra, geralmente na parte de medicina, né, na enfermaria, como médica ou enfermeira, ou no setor administrativo, né, na parte nos escritórios. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma parcela, um país em si, que as mulheres pegaram em armas, tá, que foi a União Soviética. E um grupo, tá, e as mulheres elas lutaram em todas as forças, seja na Força Aérea, na Marinha e no Exército, e em todas as posições. Teve uma posição que as mulheres russas não lutaram, e muitas morreram. Principalmente que o tratamento que era dado para essas mulheres era a execução. Diferente dos soldados homens, que ainda iam para campo de prisioneiro, as mulheres eram executadas. E os alemães apelidaram dessas mulheres de bruxas da noite. Por quê? Elas atormentavam toda vez que estavam tentando descansar, aparecia um grupamento de bombardeiros e simplesmente lançava essas bombas em cima deles, né? E eles ficavam pé da vida, porque não conseguiam dormir, porque durante o dia eles tinham que continuar o avanço da guerra, né? continuar lutando. Então, sem dormir, daí que eles apelidaram as mulheres de bruxas da noite, tá? Mas quem são elas, tá? Elas foram chamadas de bruxas da noite por formar um esquadrão exclusivamente de mulheres, tá? Tanto de pilotos como do pessoal em terra, ou seja, as mecânicas. Então, era um esquadrão formado somente de mulheres, que era o esquadrão de 588 do Regimento de Bombardeiros Noturnos. Tá? O regimento começou a iniciar, foi formado no início, a partir de 1942, somente com mulheres entre idades de 17 anos a 26. Tá? Elas foram transferidas para uma cidade pequena para fazer treinamentos em voo, tá? Para aprender a voar. Tá? O primeiro bombardeiro realizado foi no dia 8 de junho daquele ano, tá? De 42. E esse esquadrão iria atormentar os nazistas até o final da guerra, sempre lançando bombas à noite. Tá? E o papel das mulheres, gente, foi muito fundamental na vitória da União Soviética sobre os russos. Sobre os alemães. Só para ter ideia, mais de 2 milhões de mulheres lutaram diretamente ou indiretamente, ajudaram no esforço de guerra. Mais de 1,5 milhão lutaram justamente no fronte, ou seja, combater os alemães cara a cara. Tá? O grupo foi responsável por lançar mais de 20 mil toneladas de bomba. Gente, é muita coisa. E também voaram mais de 30 mil missões. Tá? Então, sobre alvos alemães, tanto na União Soviética ocupada, na Polônia ocupada, quanto na própria Alemanha. Tá? E como eu falei, a União Soviética foi a primeira nação a permitir essa participação de mulheres em combate mesmo. Tá? Por quê? Praticamente menos de um ano, tá? Porque foi um ataque surpresa, Stalin e Hitler eles tinham feito uma espécie de acordo, né? Um pacto de não agressão, só que Hitler descumpriu esse pacto e o Stalin não estava pronto, o exército dele não estava pronto. E em menos de um ano, ou seja, quase 11 meses, o Exército Vermelho perdeu mais de 3 milhões de soldados, ou seja, é muita gente. Nenhuma nação, com exceção da União Soviética, conseguia suportar tantas baixas e continuar lutando. Tá? Tanto os alemães quanto os estadunidenses, ou seja, os norte-americanos, né? Os franceses ou os ingleses. Ninguém conseguia suportar tamanha baixa. E eles conseguiram suportar essas primeiras baixas, além de convocar as mulheres para o serviço no front, tá? E elas eram pessoas estudadas em química, física, matemática, astronomia, geografia, direito, história. Então, e elas realmente decidiram lutar ao lado dos homens, tá? Quando a guerra surgiu e as derrotas estavam chegando muito próximo da União Soviética, muito próximo
de Moscou. Algumas fugiram por conta do avanço do exército nazista. A Marina Raskova, que foi a primeira mulher da União Soviética a obter um diploma de piloto profissional, ela pediu uma reunião com Joseph Stalin, que era o ditador da União Soviética, e queria formar um esquadrão de aéreo, só formado por mulheres. Stalin concordou. Então formou tanto esquadrão de bombardeiros quanto de caças. Tá? Primeiros obstáculos, gente, era o quê? Os piores equipamentos davam para as mulheres. O avião que elas pilotavam, era um bimotor chamado Polikarpov PO-2. Tá? É uma nave muito antiga. Ela foi projetada em 28, a gente está em 1942. Então, assim, era um avião de treinamento muito, muito ruim. E ele para você ter ideia, ele era usado para pulverização agrícola. Então, é um avião muito antiquado. Tá? Se você pegar os homens, tanto soviéticos quanto de outras nações, eles treinavam em aviões de última geração, enquanto as mulheres foram dadas sucata, digamos assim, né? A aeronave era feita de madeira, tá? Madeira compensada e lona, então era muito leve, mas também era vulnerável, tá? A cabine era aberta, não era fechada, então as intempéries, principalmente as noites geladas de inverno, e a Rússia, estamos falando da Rússia, gente, a Rússia é muito frio, então esses aviões podiam transportar somente 6 bombas, então assim, era muito, digamos assim, desafiador. E mesmo assim as mulheres toparam, não arregaram, né, digamos assim. E como é que fazia? Pelo esse limite, essa limitação de peso, elas simplesmente não podiam usar paraquedas, porque elas voavam em altitudes baixas. E aí elas iam lá, jogavam as bombas, voltavam, rearmavam novamente e voltavam de novo para fazer um novo ataque. Só que esse novo ataque os alemães já estavam preparados, a artilharia antiaérea já estava assim. Tem um relato de uma dessas pilotos que assim, uma garota conseguiu voar 7 vezes até a linha de frente e voltar em seu avião. Disse Irina Rakowskaya, chefe do gabinete das buchas da noite. Tá? Ela voltava tremendo de frio, lembrando, a cabine é aberta. Elas penduravam as novas bombas, reabasteciam seu avião e partiram para bombardear o alvo novamente. Foi assim que trabalhamos. Você pode imaginar? Então, você acha que é surreal, né? E elas também foram forçadas a usar uniformes e botas velhas, descartadas pelos homens. Tá? Então, você tem um pouquinho machismo, né? Se o machismo hoje existe ainda, imagina durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1943. Tá? E o preconceito, dizendo que elas não tinham habilidades, que elas iam se matar, que elas iam consumir recursos que podia ser usado pelos homens. E elas foram, aos poucos, ganhando isso. No início, os homens riam delas, faziam chacota. E a líder de regimento, que é a Rakowskaya, ela viu que com o andar da guerra e como os homens começaram a ver que elas pilotavam, às vezes, igual ou até melhor que elas, eles começaram a chamar de irmãs. Né, os soldados de infantaria e também os outros pilotos. E alguns soldados de infantaria chamavam ela de criaturas celestiais. Já os alemães apelidavam ela de bruxas da noite. Daí que o apelido do regimento foi chamado de bruxas da noite, do esquadrão. Né? Por fim, em reconhecimento às suas conquistas, o esquadrão passou a ser chamado de 46º Regimento de Bombardeiros Noturnos da Guarda. Tá? E ao todo, 30 pilotos perderam suas vidas, tá, em combate. Outros 3 pilotos foram agraciados com o título de Herói da União Soviética, que é a maior honraria um militar receber durante a guerra, né? Então, assim, por tudo isso, tá? Igual assim, esse regimento chamado Bruxas da Noite, ela tinha um outro esquadrão que aí já tinha outro avião já mais adequado, um avião mais moderno, que é outro bombardeiro, bimotor também. Ela simplesmente aumentava a altitude, chegava até o máximo do teto do avião, desse bombardeiro, que era um bombardeiro leve. Elas desligavam o motor quando estava chegando bem próximo, para quê? Para a defesa antiaérea ficar desorientada, não saber para onde atirar, e elas simplesmente, o avião caía, porque não estava sem motor, ele meio que planava, elas soltavam as bombas e religavam os motores. Isso aí os pilotos, quem estava em terra, a infantaria alemã, falava que isso era loucura. E eles achavam que as mulheres eram mulheres insanas, totalmente loucas. Daí o apelido de Bruxas da Noite, entre outros apelidos. Tá? Essa é a história que eu trouxe hoje das Bruxas da Noite, das mulheres que lutaram, né, muito bravamente durante a invasão nazista do seu país.
E aí, o que você achou? Comenta aí, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, isso vai me ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho.